Muito, muito boa noite a todos, minha saudação em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí. Neste momento, estamos aqui para dar continuidade às atividades que esse Centro Espírita realiza, mesmo em época da Covid-19, mas através dos recursos tecnológicos que a atualidade nos oferece. Para iniciarmos a nossa atividade e nos prepararmos para uma prece, convido a todos para acompanharem uma mensagem de Chico Xavier. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Com as sempre carinhosas e esclarecedoras palavras de Chico Xavier, convido a todos para orarmos, para dizermos nosso muito obrigado a Deus, o Criador dessa obra maravilhosa que flui em harmonia. Obrigado pelas suas leis divinas, que são justas, misericordiosas, que expressam todo o seu amor. Obrigado a Jesus, o nosso querido amigo, mestre, modelo e guia da humanidade terrena, que tanto trabalha por todos nós para que aqui tenhamos as melhores condições e um dia chegarmos também à sua condição de espírito puro. Obrigado aos benfeitores da casa, que sempre nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram, a quem pedimos muita força para vencermos as nossas más tendências, para que bem compreendamos as coisas de Deus e possamos avançar no nosso processo evolutivo. Em nome de Deus e de Jesus, damos então por iniciado a nossa atividade neste dia. A nossa incumbência da diretoria da casa foi trazermos aqui uma reflexão sobre o capítulo 6º de O Livro dos Espíritos, que traz por título Os Flagelos Destruidores. Sem dúvida alguma, tema de atualizadíssima importância, uma vez que vivemos um momento estranho nas últimas décadas, em que a humanidade tem que se adaptar, se proteger diante de um inimigo tão pequeno, microscópico, não é? Que é o vírus da Covid e que pode, sem dúvida alguma, ameaçar a todos nós. Que pode, aí, levar ao desencarne milhares, milhões de pessoas se simplesmente nos mantermos passivos a ele. E vamos lá, mais uma vez, com os esclarecimentos da doutrina espírita. Flagelos destruidores são esses flagelos naturais, esses fenômenos naturais capazes de levar à perda de vidas humanas, a grandes desastres geográficos, de forças envolvendo forças da natureza de um modo geral. Terremotos, maremotos, ventanias, furacões e mesmo pestes. É interessante que para falarmos disso, nós lembramos de imediato Lavoisier, naquela regra que todos nós já ouvimos ou estudamos, né? Que disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E com a doutrina espírita nós vamos adicionar um elemento a mais, substituindo esse se transforma por tudo evolui. Nada se perde, nada se cria, tudo evolui. Porque vamos compreender com a doutrina espírita que estamos
assim como toda obra da natureza, sujeitos à lei do progresso. E a lei do progresso sempre nos impulsiona para frente. Então, aquilo que aparentemente representam perdas, na verdade são transformações nesse dinâmico processo evolutivo pelo qual toda obra divina passa. Nós, espíritos, seres inteligentes, mas também o elemento material, o próprio planeta que está em evolução e que, portanto, progride. E nesse processo dinâmico, surgem muitas vezes esses fenômenos que acabam levando a devastações provisórias, mas sempre no sentido de deixar uma condição melhor depois de que passe esse momento difícil. E esse é um dos momentos pelos quais a humanidade terrena está passando, com a Covid-19, com essa pandemia que assusta principalmente aqueles que não têm a exata compreensão do que seja a obra divina, do que sejamos nós, espíritos imortais. É muito interessante verificarmos que tudo aquilo que passamos nas nossas experiências terrenas vai nos trazer uma bagagem espiritual. Vão ser experiências que nos vão chegar a título de provações ou mesmo de expiações. E nesse contexto, nós vamos analisar que essa pandemia, ela nada mais significa, nada mais representa do que um instrumento a mais pelo qual nós temos a oportunidade de aprender. Não só compreendendo aquilo que está aí, nos compreendendo e nos modificando, principalmente no campo moral, no campo dos sentimentos. Há aqueles que vão enxergar uma pandemia ou qualquer tipo de flagelo destruidor apenas como uma forma de sofrimento, onde nada pode se tirar a não ser lágrimas. Mas a doutrina espírita vai nos conduzir a um caminho seguro, nos permitindo verificar que em meio a todo esse sofrimento, a toda essa dor, nós vamos sem dúvida nos fortalecer, saindo desse processo como espíritos melhores. A humanidade sempre procurou explicar esses fenômenos e como esse sentimento de adoração que nos reporta ao divino sempre nos trouxe uma explicação divina para esses fenômenos que nós não conseguimos explicar, principalmente aqueles que envolvem dor. Muitas religiões, muitas crenças pregam, acreditam ainda hoje que são fenômenos, esses flagelos destruidores são fenômenos nos trazidos diretamente por uma decisão divina. Ou seja, se vivemos agora um momento de dor que atinge todos os povos do nosso planetinha Terra, significa que há um Deus que assim quer. Isso para muitas crenças. Essa concepção de Deus, na verdade, ela passa a admitir muitas vezes a ideia de um Deus temperamental, de um Deus vingativo, de um Deus que seria capaz de levar o sofrimento, mesmo sendo pai, a todos os seus filhos. O que difere totalmente da ideia que a doutrina espírita nos traz sobre Deus. Por quê? Porque ela nos traz inequivocamente a ideia de um Deus amoroso, misericordioso, bom, justo. E é um Deus que jamais seria capaz de impor à humanidade terrena ou a qualquer dos seus filhos uma dor. Deus, sim, cria leis universais que regem toda a sua obra e que acabam muitas vezes levando a esses processos. E como falamos anteriormente, a lei do progresso é uma dessas leis. E nessa dinâmica, muitas vezes acabamos passando por esses momentos difíceis aqui no nosso planeta Terra. A lei de destruição
Por quê? Porque se todas as coisas permanecessem da mesma forma, sempre, nós não teríamos a oportunidade da renovação. Então, o que significa uma aparente destruição, nada mais é do que o fechamento de um ciclo que envelheceu para o início de um ciclo novo, de renascimento, um ciclo de novas oportunidades. Assim nós enxergamos o próprio processo da reencarnação, onde a morte do corpo biológico não significa efetivamente a morte do espírito, mas em si a morte de um corpo que sucumbiu, seja em razão de uma causa natural, seja em razão de uma outra causa. Mas o espírito que anima este corpo e o espírito que é imortal, esse ganhará novas e novas oportunidades para renascer de um novo corpo e recomeçar o seu processo de aprendizado. Então, tudo isso, pelo que passamos aqui durante a nossa experiência reencarnatória, são instrumentos. Sejam aquilo que nós julgamos como coisas boas, geralmente agradáveis, seja aquilo que nós compreendemos como sendo experiências ruins, dolorosas, sofridas, mas que também são instrumentos para o nosso progresso. É muito interessante que lá em uma das obras básicas, na obra A Gênese, no capítulo que fala sobre o bem e o mal, onde nos é explicado que o mal na verdade não existe, nós vamos encontrar uma frase muito interessante que diz assim: a dor é o aguilhão que impulsiona o espírito para frente. Ou seja, todo o processo de dor pela qual nós passamos nada mais é do que algo que vai nos impulsionar para frente. Assim, nós vamos rememorar as nossas experiências já vividas, aquelas que nós recordamos, e que vamos verificar que aquelas experiências mais difíceis nos fizeram seres melhores ao final do processo pelos quais nós passamos de enfrentamento àquela situação difícil. E talvez esse seja mais um desafio para muitos daqueles que nos assistem neste momento. Sejam porque estão vivendo efetivamente a dor de ter contraído o vírus da Covid, mas também aqueles que passam pelo sofrimento, do distanciamento social, aqueles que passam pelas dificuldades materiais daí decorrentes, daqueles que não podem ver seus entes queridos, dar um abraço àquelas pessoas que lhes são caras, não é? E que trazem, sem dúvida alguma, muita dor para todos nós. Mas há que se ficar aqui uma pergunta, né? O que efetivamente estamos fazendo para nos modificar neste momento? E este momento, que parece tão especial para todos nós, e efetivamente nessa reencarnação, não é um momento inédito na história humana. Yuval Harari, que é um dos grandes pensadores encarnados da atualidade, um israelense que tem admirado o mundo com seus pensamentos, com a sua lucidez sobre muitos aspectos, na obra chamada O Homo Deus, ele vai nos pontuar ali, logo nos seus primeiros capítulos, de que 3 grandes circunstâncias sempre levaram ao grande número de mortes da população terrena, né? Que foi a fome, as guerras e também as pestes. E ele cita ali, nos traz alguns dados sobre pestes que dizimaram milhares, milhões de pessoas. Um dado que chama a atenção: 1330, a peste negra dizimou de 75 a 200 milhões de pessoas no planeta Terra. Só a cidade de Florença, que possuía na época 100 mil habitantes, perdeu 50 mil habitantes. Metade da sua população faleceu com a peste negra. Por quê? Porque não se tinham as possibilidades, né, de enfrentamento que nós temos hoje. Aí nós vamos analisar, passados aí cerca de mais ou menos 700 anos,
e nós vamos verificar o quanto a humanidade terrena progrediu nesse sentido, porque talvez nós estivéssemos hoje passando pelo mesmo montante de desencarne que nós tivemos no passado, por um número semelhante ou talvez até muito maior, porque a população hoje é muito maior daquela que existia em 1330, mas o que vemos é um enfrentamento tecnológico, um enfrentamento utilizando a mídia, utilizando o esclarecimento, utilizando todos os recursos que a humanidade terrena já conseguiu reunir. E hoje nós temos aí, sem dúvida alguma, números muitíssimo menores do que tivemos com a peste negra. Significa o quê? Que nós progredimos de lá para cá. Talvez nós tivéssemos sido aqueles que também desencarnaram lá em meados do século XIV, mas que hoje estamos vivendo uma nova experiência, sem a necessidade desse desencarne antecipado, mas refletindo do que esse tipo de evento significa para todos nós. Porque, como falamos, inclusive, numa manifestação anterior, este é um momento que nos provoca reflexão, uma reflexão existencial. A grande pergunta que nós fazemos neste momento: como vamos sair deste momento? No que efetivamente vamos sair melhores ao término da pandemia? Vamos melhorar apenas nos avanços tecnológicos, como este da videoconferência que nós estamos realizando agora, vai se tornar mais comum? Sim, mas e do ponto de vista interno? Como efetivamente nós vamos ter nos transformado durante esse tempo? Esse é um desafio que ultrapassa o uso de máscaras, o momentâneo distanciamento social, porque ele nos reflete a reflexão do que efetivamente estamos fazendo aqui, porque nos deparamos com a possibilidade de termos que partir em breve, ou de alguém próximo a nós ter que partir em breve também. E aí fica aquela pergunta: poxa, e se nós partíssemos, o que efetivamente nós teríamos realizado até este momento? É uma dúvida existencial, uma reflexão de ordem existencial, mas muito necessária, na verdade, para cada momento da nossa vida. A doutrina espírita vai nos falar, lá no Livro dos Espíritos, a partir então dessa questão 737, de que, na verdade, os flagelos destruidores, eles destroem a matéria, mas não destroem o espírito imortal. Então, aquilo que nos faz derramar lágrimas e sofrer, nada mais é do que algo ligado ao elemento material. Por quê? Porque se isso nos reporta algum tipo de sentimento vinculado a alguém, tenhamos absoluta certeza de que esse alguém não morreu. O que morreu foi o corpo biológico. Se as perdas foram de ordem tão somente material, é um momento para refletir de qual é efetivamente o significado que esses elementos materiais têm para mim. Será que é neles que eu estou depositando uma aparente felicidade? Ou será que é a experiência do bom uso desses materiais é que realmente está me fazendo feliz? Então, são os desafios dos tempos atuais. Eu gostaria de lembrar aqui as palavras de Jesus lá no Sermão da Montanha, quando ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ao comentar essa frase, essa afirmativa de Jesus, os bons espíritos, os espíritos superiores da codificação, vão nos falar da resignação. Vão nos dizer o quanto a revolta nos envenena ainda mais diante dessas circunstâncias. E vão nos frisar que são momentos para exercitarmos a resignação, que é o enfrentamento a partir do esclarecimento, do entendimento do momento difícil pelo qual nós atravessamos,
que vai nos trazer a verdadeira resignação, para que nós tenhamos novamente paz no coração e força para seguirmos em frente. Por pior que sejam as nossas perdas, sejam materiais, sejam pessoais, sejam de entes queridíssimos, sejam daquela obra que nós passamos a vida inteira para construir, como por exemplo o nosso negócio, não é aquilo que permite o nosso ganha-pão, tenhamos a certeza de que vivemos apenas uma experiência que permitirá que nós sejamos espíritos melhores. E com a compreensão do que efetivamente significa a reencarnação, essa passagem transitória, temporária que todos nós estamos vivenciando neste momento e que nos permite esses instrumentos para melhorarmos, nós vamos entender que passar por essas dores também nos deixa mais fortes. E com esse esclarecimento, nós vamos encontrar então o alento para enfrentarmos essas dores e transformarmos essas dores em aprendizados. Não esqueçamos que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esse consolo vem através da resignação, do entendimento, pelo esclarecimento, movido por uma forte dor, por uma forte perda, pelas quais todos nós inevitavelmente já passamos ou ainda vamos passar, porque faz parte do processo de aprendizado. O desafio que fica ao final dessa nossa fala a todos nós é como tirar da Covid a melhor experiência espiritual. Esse é o desafio que todos nós passamos neste momento. E com a doutrina espírita, sem dúvida alguma, encontraremos aqui algumas respostas e algumas diretrizes que nos fortalecerão para o enfrentamento deste momento. Fica aqui, por final, a sugestão para o aprofundamento deste tema através da leitura do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6º, que vai falar da lei de destruição, do livro A Gênese, no seu capítulo 3º, sob o título O Bem e o Mal, do livro Obras Póstumas, no seu capítulo 40, que vai falar sobre expiações coletivas, e do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nos fala das bem-aventuranças. Agradecidos, então, encerramos a nossa fala nesta oportunidade. Neste momento, novamente, convidamos a todos para fazermos uma prece de encerramento, agradecendo novamente por este momento, agradecendo por tudo que temos recebido, pelos bens materiais, pelos companheiros de jornada, pelas oportunidades que muitas vezes não são fáceis de passar, mas que nos tornam melhores, rogando a Deus que recebamos as bênçãos, as energias necessárias para seguirmos em frente nesta caminhada, nos enchendo de luz e, acima de tudo, levando um pouco dessa luz àqueles que estiverem no caminho conosco. Muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja. Uma boa semana a todos.